galera que acompanha o Galpão 340. Como pedido de vocês é uma ordem, e para quem não me segue no Instagram, segue aí porque a enquete rolou lá. Estamos aqui com a BMW 320i 2020 do meu amigo Dr. Wilker. E vamos falar um pouquinho sobre esse carro para vocês. Chega aí, Wilker. Tranquilo? Exato. Primeiramente, muito obrigado pela moral mais uma vez. Isso, prazer. De estarmos aqui gravando esse carro. Conta pra galera aí o que foi? O que te motivou a comprar esse carro? Que eu lembro de quando você me procurou a primeira vez por meio do Eric, chegou com um golzinho G5 lá, merejando álcool na flauta, tudo, correndo risco de pegar fogo. E agora com a BMW Zero, conta pra gente aí. Pouco depois eu perdi aquele Gol, capotei. E depois eu peguei a Toro diesel. Foi um carro bom também, só que eu queria algo mais. E decidi que queria um sedã baixo. Fiquei em dúvida entre a 320, o Audi A5 e a 680. Mas eu fui comparando os prós e contras de cada carro e eu peguei pelo 320. Estou 100% satisfeito. Tá satisfeito com o carro? Pegou o carro que dia? Foi ontem. Então é zero. Não tem ainda o que reclamar do carro. Mas até agora tá muito bom. Show de bola. Vamos mostrar o carro pra galera. Galera, mostrar um cadinho do interior para vocês aqui agora, que é a cereja do bolo desse carro. Vamos lá, como vocês podem ver, quem acompanha a BMW já há algum tempo, o acabamento de interior da 320 evoluiu consideravelmente. Alguns anos atrás, a 320 um interior muito simples. Se você quisesse uma BMW com interior mais requintado, você já tinha que ir da 328 para cima. Mas nesse carro já não é o caso. A gente tem uma tela enorme aqui, duas na verdade, porque o cluster, o dashboard dela é 100% digital, o carro não tem nada analógico, é botão para tudo quanto é lado. Aqui no centro a gente tem o disco de controle da multimídia, com todos os controles do som, de navegação. Temos aqui os modos de condução, freio de mão eletrônico, o Auto Hold, que é uma ferramenta que tem vindo nesses carros automáticos atuais, que você não precisa segurar o pé no freio quando o carro está parado. Temos aqui a questão do Start-Stop. Fala de novo essa parte, né? Temos aqui as funções de Start-Stop, do sensor de estacionamento, do controle de tração, o câmbio, seletor eletrônico, como já vem nas BMWs há alguns anos, volante todo multifuncional, com os comandos de controle de velocidade, os comandos de som, os pedal shifts para troca de marcha, e o mais engraçado, que é uma coisa que eu particularmente não tinha visto até hoje, são os controles do farol. O carro não tem o seletor nem na alavanca de seta, como costumava ser em alguns outros veículos, nem mesmo aquele seletor convencional, são todos botões. Então você tem um botão de função automático, as luzes de estacionamento para os dois lados, direita e esquerda, lanterna, neblina traseira, dianteira, farol baixo, apenas o farol alto que continua na alavanca como de costume. O teto solar do carro é 100% eletrônico, inclusive a cortina atualmente na BMW é eletrônica. Acho que a chave tá lá. Quer fazer passar vergonha. O teto solar desse carro é 100% eletrônico, tanto as funções de basculhamento e abertura quanto a cortina. Atualmente até a cortina dela é eletrônica. E essa cor, esse caramelo nesse carro, sensacional. Sem palavras para isso. Então galera, como vocês podem ver, nós temos aqui um motor B48, um motor 4 cilindros 2.0 turbo. Esse motor já vem acompanhando a linha da BMW há algum tempo, tivemos algumas evoluções aqui, principalmente na potência. Hoje esse motor gera aí aproximadamente 184 cavalos e, como já é de praxe na BMW, tração traseira, num carro com distribuição de peso 50-50. A coisa que mais já destaca nesse carro agora são os faróis, eles são totalmente adaptativos, todos de LED, sejam desde as setas ao farol diurno, farol baixo, farol alto, inclusive os faróis de neblina. Esse carro já vem com tudo de LED de série. O mais engraçado desse carro é que ela está usando a mesma medida de pneu tanto na dianteira quanto na traseira. Isso não é muito comum em carros de tração traseira. Os 4 pneus, as 4 rodas são 18 polegadas, os 4 pneus são perfil 225/45/18, todos run flat, pneus Hankook, ventos Slevo. Pneu muito bom, por sinal. O porta-malas é eletrônica, você passa o pé debaixo do carro, ela abre a mala para você. E é um porta-malas considerável para um sedã. Esse porta-malas você consegue ainda baixar
Só que o mais engraçado é que mesmo sendo run flat os pneus, por conta da legislação brasileira, do nosso CTB, ela vem com step. Uma roda de ferro bonita, relativamente bonita, bem desenhada. E que caso você opte por rodar sem step, como os pneus são run flat, você consegue abaixar, aumentar a profundidade da sua mala e ter um pouquinho mais de porta-mala nesse carro. O fechamento da mala é manual, mais abertura que eletrônica. Bom galera, então vamos pro rolê agora. Vamos ver como é que o carro se comporta na estrada. Passar nossas impressões do carro. E enquanto isso a gente vai batendo um papo aí com o Dr. Wilker, Dr. Bumbum. Então galera, a primeira coisa que a gente nota no carro é que junto com o seletor de condução dela, ela muda algumas coisas. A resposta de acelerador é a mais notável delas, mexe na resposta de borboleta ali. Parece que vem um pouquinho mais de pressão de turbina, não tenho certeza, tenho que dar uma pesquisada sobre isso quando você coloca ela no modo Sport. E uma coisa bem notável também é a resposta da suspensão e da direção, que ela deixa a direção um cadinho mais firme, um pouquinho mais direta, a suspensão fica mais firme, a rolagem de carroceria cai um pouco quando você trabalha no modo Sport. E você está há pouco tempo com o carro, mas você notou alguma diferença de consumo quando você altera o modo de condução? O consumo é muito mais baixo quando é no modo Eco. Uhum. Inclusive vem aqui no painel falando quantos quilômetros a gente economiza usando esse modo. Em comparação com o normal, né? Ela altera a cor do painel, né? É bem instrutivo, bem intuitivo para você. Ela te informa em qual modo você está conduzindo. Sim, tem várias opções de cores para colocar. Ela mostra uma bateriazinha aqui. Isso deve ser do sistema de regeneração dos freios, porque a barra cresce quando eu piso no freio. E esse 0 a 20 que aparece no local que ficaria o contagiros aqui parece a eficiência, né? Quilometragem, litros a cada 100 km, provavelmente, por ser um carro alemão. Pode ser. Porque agora aqui a gente está fazendo 5, eu piso, ela subiu para 15. Provavelmente é isso mesmo, litros a cada 100 km. Mas me conta, você pegou o carro no Rio de Janeiro? Sim. Veio com o carro para Juiz de Fora? Sim. E aí, o que achou do carro na estrada? Muito estável. Ele responde muito bem na ultrapassagem. É muito estável na curva. Não, em momento algum a gente parece que vai perder o controle. Uhum. E a economia dele também eu achei muito boa. Qual a média que ela fez do Rio de Janeiro Juiz de Fora? 14,5. Do Rio de Janeiro para subir. É uma média sensacional, né? A gente levando em consideração que quase metade do trajeto é subida de serra. Sim. São 180, 190 quilômetros aproximadamente de distância. Sensacional, 14,5 é coisa de 3 cilindros, 1.0. É o carro que se encaixou melhor para mim, né? Uhum. Eu não vou andar correndo muito. É um carro com aparência bem esportiva, mas é um carro também econômico que serve pro dia a dia. Uhum. Quem quiser gastar um pouco mais, quiser correr mais, pode colocar no modo esporte. Uhum. Que a suspensão fica mais rígida. Você chegou a usar o modo esporte na estrada? Não. Pra ver a diferença? Ainda não. Então daqui a pouco a gente vai testar ele. Galera, viu que eu tava comentando aqui? Isso é uma coisa crônica dos pneus run flat. Esse carro ele não tem muito ruído interno, a gente já percebe isso aqui. A BMW conseguiu segurar bastante todos os ruídos que viriam de fora para dentro do carro, mas o do pneu é impossível. O pneu run flat ele arruma uma barulheira, principalmente quando o asfalto é um pouco mais áspero, que não tá no script, né? Você que estava acostumado, você teve carro alto, você teve carro popular, você deve ter percebido que esse pneu tem um nível de ruído bem mais alto do que dos pneus convencionais. É bem maior. O sistema de auxílio de faixa dela, será que funciona? Isso, claro. Será que se eu soltar aqui ela vira? É muito fechada a curva. É mais pra reta. Se você fizer muito movimento brusco no volante, ela entende que você está desviando. Vamos deixar ela comer a faixa aqui, vamos ver se ela volta. Consertou. Isso é interessante, né? Pra quem usa o carro toda hora, viaja muito no carro, às vezes é uma situação de fadiga ali que você dá uma vacilada. Uma cochilada, né? O carro pode até te salvar. O pessoal que fica mexendo no celular também enquanto tá dirigindo, se ele te volta pra pista, pelo menos evita de você causar um acidente. Isso é um costume péssimo, porém muito comum hoje em dia. O carro é a prova de idiotas. Né? É uma bela definição. Vamos passar pro modo Comfort. Aqui a gente tem alguns ressaltos, alguns sonorizadores na via. Vamos ver como é que ela reage a eles.
BMW. Então, galera, vamos lá, vamos começar a dar as impressões do carro. A primeira coisa que fica, como acabou de ser comentado pelo nosso amigo editor ali, é que quem já dirigiu BMW sabe como é uma BMW. É um carro que ela pode ter o luxo que for, pode ter o requinte que for, ela vai ter uma suspensão mais firme, ela vai ter uma resposta mais abrupta. É um carro que, se você está esperando comprar um Landau, um barcão, aquele carro que vai navegar, isso você não acha numa BMW. Aí você pega um SUV. Exatamente, é um carro que, por mais confortável que seja, ela ainda vai ter aquele toque de esportividade que as BMWs sabem fazer. A distribuição de peso ali é sempre central, o carro está sempre 50-50 em quase 90% das BMWs. A suspensão, principalmente, e a direção, mesmo nos modos mais confortáveis, elas ainda são aquela suspensão e aquela direção que te dão uma resposta um pouco mais na mão. Eu, particularmente, eu prefiro. Só que tem gente que gosta de pegar um sedã e quer aquela resposta mais de Corolla, assim, quer que o carro não copie praticamente nenhuma irregularidade do asfalto. Esse não é o tipo de coisa que você acha numa BMW, mas em compensação é um carro que você vai apontar ele na curva, ele vai te obedecer. Ô Wilker, fala pra gente, você que saiu de um Gol, de um carro popular, você cresceu para uma caminhonete de pequeno porte, teve uma Toro a diesel 2.0 e agora você tá numa BMW. O que você fala? Por que mudanças tão abruptas assim de veículo? Bom, quando eu peguei a Toro, eu optei porque eu trabalhava em um local rural. Então eu precisava pegar a estrada de terra. Não tinha como pegar a estrada de terra com Civic, com Exato. qualquer tipo de sedã, né? Então eu optei pela picape. Passando a picape agora eu estou morando no Rio. Eu só trabalho em local que tem asfalto. Então eu queria pegar um sedã branco, porque é algo que sempre me atraiu mais, assim, os sedãs baixos, né? Meu medo era de ficar arrastando todo quebra-mola, ficar arrastando fundo. Qualquer rampinha ficar arrastando fundo. E até alguns amigos me colocaram medo nisso, falando que ia ficar arrastando fundo. Só que eu tive uma surpresa, porque até o não momento, pegou, né, até o momento. Passei muitos quebra-molas altos, que eram quebra-molas de Goianá, Rio Novo e tudo, e não arrastou em nenhum. Isso eu procurei saber, e parece que em relação à anterior, essa 320i está mais alta. Então ela não está tendo esse pequeno dor de cabeça, né? Pra quem tem aquele apego pelo carro, fica arrastando fundo, batendo a no gente carro, pode né? pesquisar isso e colocar aqui no vídeo, na edição. Realmente é uma coisa interessante saber se esse carro é um pouco mais alto do que as versões anteriores, porque sim, a BMW tem essa fama de ser um carro que fica arrastando fundo na maioria dos quebra-molas ou dos acessos de garagem e de estacionamentos e tal. E por ser um carro tração traseira, não é muito bom que isso fique acontecendo, né? Porque você tem muito componente mecânico que pode pegar do meio do carro para trás ali, você tem um diferencial e algumas coisas que podem esbarrar, então não é muito bom que o carro fique realmente esbarrando fundo. É um dos motivos também, eu queria um carro mais estável na curva. E a Toro, algumas vezes eu já deslizei com ela na curva, chovendo. Mesmo com os controles ligados? Mesmo com controle. E isso aí tava me dando medo já. Serra do Rio, questão de estabilidade e segurança, agora eu acho que você não vai ter nada a reclamar daqui pra frente, porque... colado, né, no chão, agora... Vamos ver como é que ela... O melhor é que aqui ela já vai me indicando todas as curvas, ela vai me mostrando toda a estrada. GPS instantâneo, né? Esporte. Tá no esporte agora? No modo esporte, ela não tem nenhum aviso aqui no painel, parece que ela não tá com nenhum dos controles desligado, mas eu vi que ela vem soltando um pouco a traseira do carro, parece que ela tá naquele jeito assim, vou deixar você brincar um cadinho, vou deixar você ter a sensação de que você tá controlando o carro todo, mas se eu ver que você tá fazendo uma besteira aqui, eu vou frear um pouquinho a roda, eu vou te salvar. A sensação que eu tive aqui era o tempo todo de que a traseira queria ir um pouco mais rápido do que a dianteira, sabe? Enquanto a dianteira tá vindo, tá apontando na curva, parece que a traseira quer passar à frente do carro.
Parece que se você der um mole ali, Gira. ela gira. Entende? É a sensação que eu tive. Vamos voltar pro modo Comfort. Vamos ver se tem alguma diferença de condução dela nas curvas. A resposta de acelerador já mudou completamente. Já é menor, né? Exato, ela já quer deixar o carro mais confortável. Já mudou bem. Mudou bem, ela vem muito menos de traseira quando você joga ela no modo Comfort. Então, galera, para quem tem a intenção de ter ou já tem um veículo desse, já é perceptível a diferença aqui entre o Comfort e o Sport. O Sport já traz bem mais uma tocada para quem já está mais habituado com carro tração traseira. Para quem já sabe que o carro vai ter aquele costume ali de querer jogar a traseira na frente da dianteira, vai querer trazer a traseira mais rápido do que a dianteira do carro. Eu, até o momento, mesmo nas freagens mais fortes, eu não vi nenhuma tendência do carro a sair de frente, o que é muito bom. Porque o medo de todo gearhead é o famoso understeer ali, é você pisar no freio, virar o volante e o carro simplesmente ir reto. E muito confortável, muito confortável. A gente fez já o review aqui nessa estradinha do Subaru, do meu WRX. Fizemos do Passat CC, do Fábio Zóio Gamer, que estava com molas Ayback. E a 320 é disparado o carro mais confortável que andou nessa estrada aqui. Até quando a gente pega as tartaruguinhas ali do meio da estrada, ela não dá aquele tutum, tutum que a maioria dos carros costuma fazer. Ela não é uma segura picape, bem, né? Mas... E eu esperava que fosse menos por conta do pneu, porque o pneu Run Flat ele tem o costume de deixar o carro duro. Sim. Eu tive uma BMW, uma 125i M 2014. Ela era muito mais rígida do que esse carro, muito mais dura. Você pegava um ressaltinho, um negócio assim, dava aquelas porradas secas dentro do carro. Se incomoda bastante. E não é à toa que eu tirei o pneu Run Flat dela e o carro mudou completamente. Eu particularmente, eu não usaria Run Flat nunca mais na minha vida depois de eu ter tido a sensação de o mesmo carro com e sem o pneu Run Flat. Vamos lá, Wilker. Se não tiver problema de você abrir pra gente, qual o valor de um carro desse? Quanto desembolsa pra sentar numa máquina dessa? O preço de saída da concessionária está em torno de 205 mil. Uhum. Agora na pandemia eles estão fazendo alguma coisa? Agora eles estão, né, abrindo as pernas. Abrindo as pernas um pouco. Então você consegue comprar um pouco mesmo. Até 195 mil você consegue comprar um carro desse zero. Uhum. Que é a Sport GP, né? Ela é acima da Sport. Da convenção. Então ela é a segunda versão. Sim. Bom, a primeira é a Sport, depois vem essa Sport GP. Sim. Acima dela teria a Sport M e dali pra frente a gente já passa pra 330, que exatamente. Todas já vêm com kit Sport. M Sport. A diferença é que esse carro está num valor bom, né? Então ele tem um custo-benefício melhor do que se você fosse pegar um carro com os mesmos opcionais que ela tem. Uhum. Por exemplo, na linha X, né? Uhum. Para ter os opcionais que essa 320 tem, você precisaria pegar uma X4. A X1, X2 e X3 não tem nenhum desses opcionais. Uhum. Então, vai ser o custo-benefício. E você pegar uma X4, você vai pagar 160 mil a mais. Galera, outra coisa que chega a ser interessante, como a gente estava falando, as três versões da 320 e a 330 compartilham o motor. A potência é completamente diferente, existem algumas coisas diferentes. A 330 ela já tem um motor, se não me engano, de 260 cavalos, é um motor um pouco mais forte. Mas a BMW 6 cilindros agora, na série 3, apenas na M3, viu? Se você tanto comprar uma 320 quanto uma 330, você vai ter um motor de 4 cilindros 2.0 turbo. Então, vendo aqui todos os opcionais que esse carro tem, todo o requinte, toda a eletrônica embarcada, e levando em consideração que muito provavelmente com um downpipe e um remap, você chega na potência da 330... Eu acredito que essa versão sua seja o melhor custo-benefício da série 3 hoje, a não ser que você já queira partir para uma M3, né? Sim, não, por enquanto vou ficar na 320. Na 320. Eu sei que você pegou o carro agora, mas e aí? O que você pensa mais pra frente? Você acha que você volta pro carro alto, vai continuar na pegada mais esportiva? Eu gostei do sedã baixo, né? Minha preocupação maior era bater o fundo, bater a frente, mas até o momento tá sendo uma boa experiência. Uhum. Mas se eu fosse evoluir, a próxima vez seria uma X4. X4.
que é bem esportiva também, mas já não é mais um sedã, acho. Já seria uma SUV um pouco mais braba, né? A miniatura da X6. Exato. A X4 tá maravilhosa, sem sombra de dúvidas. Então, galera, vamos lá. Vamos dar as minhas impressões aqui sobre a 320 2020. O carro é extremamente completo. Pelas outras 320 que eu já havia guiado, que eu já havia dirigido, eu tô surpreso com a quantidade de opcionais que esse carro tem. A quantidade de botão, o design do interior, o painel aqui Full LCD, os dois clusters são Full LCD. Temos os LEDs de iluminação em todo o interior do carro. A cor é selecionável, inclusive, né? Tem várias opções de cores. A cor é selecionável. Esse interior bege dela é a cereja do bolo, sensacional. A resposta de direção e de suspensão é incrível, incrível. O carro, se você se habituar a dirigir no Sport, quando você dirigir no Eco, você vai ficar meio chateado, porque muda bastante a experiência de condução do carro. Só que o simples fato de você saber que você tem um carro que vai ser econômico, que vai te atender, que vai ser um pouco mais confortável, e na hora que você quiser dar uma acelerada, que você quiser dar uma brincada, você vai ter um modo Sport aqui que vai enrijecer a suspensão, vai deixar a direção mais direta, vai melhorar sua resposta de acelerador. Isso é uma coisa sensacional. Creio eu que a gente ache, claro que no mercado de usado, carros com tantos opcionais quanto, por um valor bem inferior, mas quem tiver disposto a gastar, quem tiver com bala na agulha para poder chegar e pagar 195 mil num carro desse, a certeza é de que não vai haver um arrependimento. Eu, particularmente, dando a minha opinião, eu sei que anda menos, mas se não me engano está próximo da faixa de preço de um Golf GTI, topo de linha, eu iria de BMW. Tração traseira, é um carro mais imponente, é um sedã, mas aí é questão de gosto, né? Aí vai da opção de cada um. Então, Donis, se tiver algum outro médico que queira ceder um Golf GTI aqui pro nosso review, fique à vontade, tá? Vamos aceitar de mão grada. Cara, nem reduziu. O carro nem reduziu. Foi de quinta ali mesmo e cortou e boa. Ouviu aquele negócio? Tô impressionado, cara. Eu falei, é o melhor carro que eu ia dirigir. Mas eu também não dirigi muito carro, né? Tô impressionado. As outras principalmente 320 esses carros esportivos aí. As outras 320 que eu guiei eram bem mais durinhas, bem mais, tipo assim... Você andava e falava, tipo assim, pô, esperava mais da BMW, sabe? Essa aqui, não. Então, galera, finalizamos o rolê na 320. Como a gente falou pra vocês, é um carro que tem um preço próximo aí de uma Amarok completa, sem ser a versão V6. Um carro que tem um preço próximo de um Golf GTI. E eu tô surpreso, para ser a segunda versão do carro, uma versão teoricamente de entrada, é um carro que tem todos os requintes de um carro premium, tem uma quantidade absurda de opcionais. Então, para quem está disposto e quem tem a grana para investir nesse carro, pode ir sem medo, que é sensacional. Você vai estar andando numa BMW, você vai estar andando num tração traseira, um carro extremamente seguro, extremamente completo, que anda muito bem. Wilker, mais uma vez, muito obrigado pela moral, muito obrigado pela oportunidade. Cuida bem do bichão aí agora, não deixe vazar gasolina nas flautas desse carro. Não vai acontecer nesse Jamais acontecerá. Só uma coisa que talvez seja interessante falar aí pra galera que assiste a gente: seguro desse carro. Eu paguei em torno de 5.500. 5.500 completo, seguro completo, cobrindo todos os vidros, faróis, tudo. Então, tá aí. Essa é a nossa impressão sobre o carro. Peço a todos vocês que, se puder, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem puder gostar, quem estiver querendo saber um pouco mais sobre essa máquina, e valeu!